Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do apóstolo Tomé. O nome Tomé é o mesmo nome de Tomás. Acontece que na língua portuguesa nós costumamos distinguir alguns santos que em outras línguas têm o mesmo nome. É o mesmo nome Bento e Benedito. É o mesmo nome Antão e Antônio. É o mesmo nome Tomé e Tomás. Mas com isso a gente distingue os dois santos, para não confundir o apóstolo São Tomé com Santo Tomás de Aquino, por exemplo. Celebrar São Tomé é celebrar a nossa fé católica naquilo que é o seu fundamento maior. Vejam, São Tomé passou para a história como sendo o incrédulo, mas na realidade, dos apóstolos é aquele que fez a profissão de fé mais perfeita de todo o Novo Testamento. Tomé não estava lá no dia da primeira aparição de Jesus aos apóstolos. Mas os apóstolos, quando viram Jesus ressuscitado, eles viram um homem que eles tinham certeza que estava morto e que agora estava vivo. Ponto. Isso é crer na ressurreição. 8 dias depois, São Tomé também viu a mesma coisa, mas com os olhos da fé viu muito mais. Por quê? Porque ele viu lá um homem que era aquele que estava morto, certeza absoluta, porque as chagas estavam lá, os sinais. As chagas de Jesus ressuscitado são importantes porque elas mostram que o ressuscitado é o crucificado e que o corpo que foi crucificado é aquele corpo que está ali e que se apresenta diante deles. Existe uma identidade. É o mesmo corpo que estava morto e agora está vivo. Até aí não precisava de fé. Porque você não precisa de fé quando você está vendo as coisas. Não é? Ou seja, Tomé teve dificuldade de crer na ressurreição. Mas Jesus é muito mais do que um homem ressuscitado. Tomé viu um homem redivivo, ressuscitado, caiu diante dele e disse: meu Senhor e meu Deus. Creu no que ele não estava vendo. Porque Tomé não estava vendo Deus. Quando você olha para a humanidade de Jesus, você vê um ser humano. Pode ser um ser humano glorioso, um ser humano fantástico, um ser humano que faz milagres, um ser humano que tem uma pregação sublime, um ser humano que caminha nas águas, ressuscita os mortos, entra em lugares fechados. Até aí, um ser humano com poderes acima da natureza humana. Mas o que São Tomé creu foi muito mais. Ele creu que Jesus era Deus. Creu no que ele não viu, porque a divindade em Jesus não se vê. No Cristo ressuscitado, latet divinitas, a divindade está escondida. Claro. E é aqui exatamente que está o nó do ato de fé cristão. Aqui está a coisa mais difícil para todas as religiões e povos aceitarem. Nós cristãos cremos que um ser humano histórico,
de carne e osso, com data de nascimento, data de morte, que viveu aqui nesse mundo, comeu, dormiu, se cansou, viveu nossa vida, se angustiou com nossas angústias, se entristeceu com nossas tristezas, se alegrou com nossas alegrias, que viveu uma vida igual à nossa em tudo, exceto no pecado, aquele ser humano é o Deus Criador do céu e da terra. Para colocar um contraste, não é? Nós cristãos, nós católicos, cremos que aquela criança que está sustentada pelos braços de Maria está sustentando o universo. Aquele a quem o universo não pode conter foi contido no ventre de Maria. Aquele que é todo-poderoso tornou-se impotente, como qualquer criança é impotente quando nasce. Ela não consegue fazer sua comida, trocar suas fraldas. Ele se fez dependente. E essa é a nossa fé. Nós cremos que Deus se tornou homem, sem deixar de ser Deus, é claro, mas que existe um homem que é Deus. E quem rejeita este homem, rejeita Deus. E por isso é necessário que todos os povos se convertam e creiam em Jesus. Não é suficiente crer em alguma coisa. Por quê? Porque a sociedade moderna está disposta em crer em alguma coisa, né? Ou seja, o importante é crer em alguma coisa. Então eles vão e creem, sei lá, na força, Star Wars, né? Guerra nas Estrelas, que a força esteja com você. Então você acredita na força, no Deus, sei lá o que, uma coisa assim. Mas acontece que Deus não é isso. Deus tem identidade. Deus não é uma cavilação humana, um pensamento inventado por filósofos. Não. Deus não é fruto de nossos pensamentos. Deus é uma verdade que se fez carne, se fez concreto, e nós temos que mudar nossas mentalidades e nos adequar àquela verdade. A verdade é Jesus. Mudem suas opiniões, senhoras e senhores. A verdade nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, morreu em Jerusalém, ressuscitou e subiu aos céus. Portanto, a verdade não é nem Buda, nem Maomé, nem os espíritos lá do espiritismo, nem Tupã, nem Thor, nem Zeus, nem Júpiter, nem nenhum dos outros deuses. Esses são deuses falsos. Esses são deuses criados pelo ser humano, na melhor hipótese, criados por seres humanos de boa vontade, mas que ainda estão às apalpadelas em busca de um Deus que no fundo eles não conhecem. Como São Paulo, é nosso dever dizer a essas pessoas: meus amigos, aquilo que vocês procuram, às apalpadelas, eu vos vim anunciar Jesus Cristo, Deus que se fez homem, crucificado e ressuscitado dos mortos. Eis aí. Essa é a profissão de fé de Tomé. Muito mais do que crer que um homem ressuscitou. É muito mais. Tomé não creu na ressurreição. Mas quando ele viu o ressuscitado, creu em algo muito mais difícil de crer. Creu que aquele homem ressuscitado é o Deus do universo. E então celebrar São Tomé é fazer um exame de consciência e perguntar: mas nós somos cristãos? Cremos que Jesus é o Deus do universo, o Criador do céu e da terra? Cremos que este homem, que é Deus que se fez homem, mas é homem,
que esse homem é a razão de ser de nossa vida, que nós nascemos para Ele, que nós não nos pertencemos, eu pertenço a Jesus. É necessário bater nessa tecla. Eu sei que nesses dias eu já fiz uma homilia muito semelhante a essa, quase igual, mas é que nós precisamos repetir isso, porque acontece que o essencial está sendo perdido. O fundamental, a coluna vertebral de nossa fé não está mais sendo garantida, porque as pessoas todas estão dispostas a seguir a causa de Jesus. As pessoas estão dispostas a achar Jesus uma pessoa iluminada, importante, um profeta, alguma coisa assim que vem do céu, mas ninguém está disposto a dizer: Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, as outras religiões precisam mudar. Porque Deus se fez história. Deus não é uma abstração, uma coisa que a gente vai buscando lá em cima com as nossas ideias. Aí bate cabeça de um lado, bate cabeça do outro. Os budistas procuram de um jeito, os islâmicos procuram de outro jeito, e vamos batendo cabeça, alguma coisa a gente encontra. Porque os confucionistas seguiram as orientações de Confúcio, e os islamistas as orientações de Maomé, e aí a gente vai. E nós cristãos seguimos as orientações de Jesus, para quem sabe a gente chega a Deus. Não! Nós não seguimos as orientações de Jesus. Jesus é Deus. Uma palavra de Jesus, um gesto de Jesus, um sentimento de Jesus, um olhar de Jesus é uma revelação divina, porque é Deus que olha, é Deus que sente, é Deus que vê, é Deus que fala, é Deus que anda. Os gestos de Jesus, as atitudes de Jesus históricas nos falam de Deus. Você quer conhecer Deus? Olhe para o coração de Jesus. Ali está narrada historicamente a intimidade de Deus, a intimidade secreta e eterna de Deus. O véu do templo se rasga e Deus se faz carne e habita entre nós. É nossa fé. Mais uma vez, como Tomé, nos aproximamos do altar de Deus para agora dar um passo até a mais do que Tomé, ousadamente. Enquanto na aparição a Tomé a divindade está escondida, latet divinitas, aqui na aparência de pão e na aparência de vinho, latet et humanitas, até a humanidade está escondida também. Escondida a humanidade de Cristo na Eucaristia, escondida a divindade de Cristo, nós, como Tomé, cremos com a ajuda da graça divina.